Fala, meus irmãos, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aí para desejar a vocês um ótimo final de semana, um ótimo sabadão, um ótimo domingo, né? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês e que nós possamos continuar meditando, né, na palavra de Deus, que é uma riqueza insondável e interminável, né? Ainda que nós venhamos estudar constantemente a palavra, sempre vai ter algo novo todos os dias, porque ela mesmo se renova. Como vocês bem sabem, que me acompanham no meu canal, no meu Instagram, no meu Facebook, eu não mexo muito no Face, mas ultimamente eu tenho buscado disseminar a verdade através da palavra e falar muito sobre o arrebatamento secreto. Talvez você esteja se questionando e perguntando: mas você não crê no arrebatamento? Eu creio no arrebatamento, sim, firmemente, mas é um arrebatamento que não é oculto, não é um arrebatamento sobre as nuvens em secreto, porque a palavra de Deus diz que em 1 Coríntios 15, 51 e 52, o apóstolo Paulo ele vai escrever assim: que dado a palavra de ordem, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sim, vai haver duas ressurreições. A primeira ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo. E lógico, os que estão em Cristo, mas não morreram, serão também arrebatados nos ares. Mas Jesus, ele vem visível. A palavra de Deus vai nos dizer que a mesma trombeta que é citada por Paulo em 1 Coríntios, ela também é citada pelo apóstolo João, pela revelação do Apocalipse, no capítulo de número 10, verso 7, Apocalipse de número 15, verso 15, aliás, Apocalipse 11, verso 15, porque o Apocalipse 11, ele tem um mistério muito grande. Ali fala, no primeiro versículo do capítulo 11 a seguir, fala das duas testemunhas, né? E as duas testemunhas, para muitos, são dois homens. Alguns acreditam que sejam Moisés e Elias, outros acreditam que seja Enoque, mas eu acredito que as duas testemunhas são dois povos, duas nações, gentios e judeus, né? Gentios e judeus, que eles estarão, claro que eles estarão preparados, né, para morrer por Cristo, porque quando estes que estiverem pregando em Jerusalém, né, à volta de Jerusalém e em Jerusalém, eles vão pregar durante 1260 dias, 42 meses, exatamente 3 anos e meio. E quando você olha para Apocalipse 6, você sabe que no Apocalipse 6, na abertura do primeiro selo, se inicia a última semana profetizada por Daniel. E a primeira metade da última semana, que são 7 anos, ou 3 anos e meio, vai ser dada autoridade para essas duas testemunhas. Esses dois povos, formados por gentios e judeus, a descendência de Israel, as duas casas de Israel, tanto a casa descendente de Abraão, da parte humana, terrena, física, literal, quanto a descendência espiritual, daqueles que creram em Cristo e que fazem parte da igreja de Cristo e também da descendência de Israel. Eles vão pregar durante esse tempo. Porém, depois de 3 anos e meio, vai lhe ser permitido ao anticristo, né, e o seu sistema bestial matar as testemunhas. E elas vão ser expostas. Por isso que a Bíblia fala num grande vale de ossos secos. E Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? E Ezequiel, ele diz: Senhor, tu o sabes. Então Deus disse a Ezequiel: profetiza, né? E ele profetizou. E quando Ezequiel profetiza, se ouviu um barulho de
ossos com ossos. Na verdade, nós temos aqui um exemplo claro que quando, ao final de um determinado tempo, essas mesmas testemunhas que foram mortas, elas vão ser chamadas à vida, elas vão reviver, sim, aos olhos de todos, porque quando elas foram mortas, as pessoas, ou quando elas forem mortas, as pessoas vão até trocar presente, vão se alegrar com a morte das duas testemunhas. Imagine, irmãos, o primeiro selo, na abertura do primeiro selo, está falando sobre a pregação do Evangelho. Porque quando nós falamos da primeira vinda de Cristo, nós estamos falando das 4 primeiras festas, as 4 primeiras festas de Israel, que é a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das colheitas. Mas agora nós temos as 3 últimas festas, porque são 7 festas, eu citei 4. E as últimas 3 festas são as festas das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Então nós entraremos na abertura do primeiro selo, que o cavaleiro branco, ele simboliza o Evangelho, e carregava um arco na mão. O arco simboliza o Evangelho, e o cavaleiro branco, simbolizado pelo Evangelho, ele tipifica Cristo, e ele saiu vitorioso para vencer. Ele saiu vitorioso para vencer. De forma alguma, né, como se muito pensava, esse cavaleiro branco simbolizava a falsa paz, mas não. Ele simboliza o Evangelho que será pregado nesta primeira metade da última semana, durante 3 anos e meio. Perceba o quanto Deus é misericordioso. Por quê? Porque mesmo na tribulação, Deus permitirá que o povo encontre salvação através do Evangelho que será pregado pelas testemunhas. E mesmo assim, eles irão matar, se vangloriar pela morte das testemunhas, vão trocar presente. E quando acabar, perceba que provavelmente, possivelmente, muitas pessoas irão alcançar a salvação, mesmo na tribulação, porque vão crer. Talvez muitas vão morrer crendo e serão salvas. Serão salvas. E outras vão querer continuar e vão continuar no erro, no pecado, da luxúria, da mentira, da prostituição. Vão continuar ali. Perceba que quando se abre o primeiro selo, outros eventos vão acontecendo. Outros eventos vão acontecer. Então perceba que o anticristo ele vai se levantar na metade da última semana, na última metade, nos últimos 3 anos e meio, também 1260 dias, 42 meses, e vai perseguir a igreja. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 12, no versículo 4 e versículo 14, capítulo 12, é bom você ler todo o capítulo 12, que o dragão vai perseguir a mulher. E a mulher aqui tanto simboliza Eva no Jardim do Éden, simboliza Israel e também simboliza a igreja. Ele vai perseguir a igreja. Sim, ele vai perseguir. Mas a Bíblia diz que Deus vai sustentar a mulher no deserto durante esses 1260 dias, durante esses 42 meses. Ele vai protegê-la. Da mesma forma, irmãos, que Israel foi protegido, no deserto ou no Egito por causa de Faraó, e Faraó simboliza o dragão, ele vai proteger também a igreja. Se Deus é poderoso e foi poderoso e é para proteger Israel dentro do Egito, por que Deus não seria poderoso para proteger a igreja aqui na terra no tempo da tribulação? E Deus protegerá a igreja. É lógico que alguns irão morrer,
Vão, serão martirizados? Serão. Mas nem todo trigo será pisado. Nem todo trigo será pisado. A igreja, sim, será guardada. Enquanto aguarda o retorno do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, que virá sobre as nuvens, mas descerá, e aos olhos de todos, até mesmo do que os transpassaram, daqueles que o mataram, da descendência, eles o verão. Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Não será secreto, mas será visível. O evento que será com certeza notório em toda a face da terra. Se é um globo, se não é, o que importa é que ele virá visível. E aqueles que creem na palavra do Senhor serão salvos. Aqueles que se mantêm fiéis à palavra dele, aqueles que creem que ante o ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Não existe arrebatamento secreto. Não há. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2: rogamos pela vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Veja bem que Paulo, ele cita os dois eventos e de forma ordenada: segunda vinda e reunião com ele. Reunião com ele é arrebatamento. Ou seja, o pré-tribulacionismo, ele inverte. Ele fala em arrebatamento primeiro, depois que Cristo vai vir. Não existe lógica neste ensinamento. Não existe verdade nesta doutrina. Porque o que é verdade é que Cristo, ele vem abertamente para que todos possam ver ele. Um abraço, meus irmãos, que a graça já passam todos.